Eu sou Rubiana, tenho 34 anos. O meu encanto pela língua portuguesa surgiu quando eu ainda era uma criancinha, que não sabia nem ler nem escrever, e ganhei um livro do meu pai. Eu sou Marília, tenho 30 anos e desde pequena sempre gostei muito de português. Hoje sou formada como atriz também, além de professora. A gente vai levar para casa de cada um de vocês um pouquinho do nosso olhar e do que a gente aprendeu através dessa nossa paixão pela língua. Nós vamos viajar pelo Brasil levando temas, desafios e ajudando as pessoas a desvendar os segredos da língua portuguesa. Meu nome é Fernanda Ferreira Crepper, tenho 14 anos, moro no bairro Borboleta, cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu gosto muito de desenhar roupa. Todas as minhas bonecas eu tirava aquela roupa brega de loja e fazia a minha roupa. Procuro me informar na internet sobre o que está rolando sobre um determinado tema, só pro final de semana mesmo, que eu vejo que me atrapalha. Minha matéria preferida é português. Você vai descrever o que você fez, a ideia que você pensou em colocar em prática no desenho. E se você não usar um português adequado, eu acho que até o desenho fica feio. Sou até chata, numa conversa eu ouço que tá falando errado, mas às vezes até eu mesmo falo errado. Geralmente as pessoas não colocam em prática essa questão da regência e eu acho muito importante. Eu até acho que pela minha idade eu uso uma língua muito formal, mas de vez em quando eu dou uns blefs também com a regência. Não sei 100%, mas sei bastante coisa sobre o assunto. Falar sobre a regência com outras pessoas me ajudando, ou até eu ajudando outras pessoas, acho bem preciso. Então, Fernanda, conta um pouquinho pra gente. Você parece ser boa aluna, né? Acho que sim, eu me considero uma boa aluna. E a regência? Como que fica essa questão no seu dia a dia? Como que você vê? Eu acho que eu aprendo regência mais na prática. Ao falar, eu tento me corrigir e eu guardo aquilo. Você acha então que a fala, ela é como a escrita? A gente tem que ter o mesmo cuidado na hora de escrever, na hora de falar? Você escreve, pra que você vai falar errado? Você gosta muito de falar mais como você escreve e não... Ter esse cuidado, esse purismo ali. Porque na verdade existe mesmo essa diferença entre a escrita e a oralidade. A oralidade, ela reflete o nosso grupo social, o lugar onde a gente vive, né? Tanto que tem os sotaques, regionalismo por causa disso, né? Que é a nossa identidade cultural e tal. Então, Fernanda, quer dizer que você estava fazendo uns exercícios, estava indo muito bem, sobraram algumas duvidazinhas aí sobre regência, foi isso? Verdade. Não achei muito difícil, mas também não estava fácil, né? Porque regência a gente não vai acompanhando desde a primeira série. No nono ano que a gente pega um pesado com a regência. Claro, nada como praticar, né? Exatamente. E para a gente poder caminhar nessa nossa conversa, nesse nosso aprendizado sobre a regência, nós vamos propor para você um desafio. A gente gostaria que você fizesse um editorial, um texto que falasse um pouquinho sobre moda, a partir desse DVD aqui que eu vou deixar com você, para você assistir todo esse material, colocar no papel as suas ideias, comentando bastante tudo que você vê aí, colocando a sua opinião. Ao final, eu gostaria que você corrigisse você mesmo esse seu texto, prestando bastante atenção na regência, se está tudo ok, como é que ela está fluindo aí no seu texto. Para você ter mais segurança para fazer esse texto, esse seu editorial, você vai fazer atividades com a Rubiana, vai fazer atividades comigo. Se você cumprir muito bem essa tarefa, falar aí um pouquinho melhor sobre o que você gosta, usando essa linguagem formal direitinho, aí a gente tem uma contribuição para você, é um prêmio, né, Rubi? Isso, a gente tem um prêmio. Nós procuramos trazer algo que seja dentro do seu universo, que vá acrescentar aí no seu projeto de vida e... Para isso, nós escolhemos te convidar, caso você cumpra o desafio, você irá visitar o ateliê de uma estilista
apreciar os croquis, a coleção, visitar tudo isso. Quem sabe até levar o que você já desenha, né, para ela apreciar, vocês conversarem aí, trocarem algumas ideias e você entrar aí nesse mundo da moda que você tanto admira e aprecia. Gostou? Acho que eu vou conseguir, sim. É? Tá Vou nervosa? dar o meu melhor. Acho que é hora da gente te levar, então, para as nossas atividades. Eu fiz uma atividade pensando nas coisas que você gosta, escolhi uns tecidos, texturas diferentes, tom sobre tom, só para ficar mais atraente para você. Na verdade, os verbos que eu escolhi para a gente pensar que regência que eles vão ter. Se são verbos transitivos diretos, indiretos. Então eu escolhi esses 3 verbos aqui, deixei eles na forma nominal, infinitivo, custar, chamar, assistir. Cada um deles pede uma preposição específica. Se pede é porque eles são transitivos indiretos. Se eles forem diretos, não vai precisar de preposição, eu não vou ter essa preocupação com essa regência. Né? Eu vou deixar essas imagens aqui com você. Eu tenho várias imagens aí. Eu quero que você dê uma olhada nelas e selecione que imagem pode estar associada ao verbo custar, para você formar uma frase. Então, selecione essa imagem, aí você pode fixar ela aqui. Tá? Seleciona uma outra imagem para chamar, fixa ela aqui e o mesmo com assistir, aqui. E aí depois eu quero que você crie uma frase com custar e a imagem que você selecionou. O mesmo com esses outros 2 verbos e as imagens que você selecionou. Vamos lá. O sanduíche custa R$1,50. Muito bom. Custar, no sentido de um preço, um valor monetário, né? É um verbo transitivo direto ou indireto? De acordo com a frase que você usou, direto. Custa R$1. Eu não vou usar uma preposição entre o verbo e o seu complemento, né? É um verbo transitivo direto. Muito bem. O menino chamou a mãe. O menino chamou a mãe. Ou a mãe chamou o menino. Ou a mãe chamou o menino. Assisto à televisão. É um verbo transitivo direto ou indireto? Indireto. Indireto, então é uma preposição, né? Se estivesse passando um filme aqui e eu quisesse dizer que eu estou assistindo... Ao filme. Ao filme, exatamente. Muito bom. Então esse daqui é um verbo transitivo indireto no sentido de ver, né? De assistir a um filme, à televisão, a preposição. O verbo assistir, com o sentido de ver, é transitivo indireto e exige a preposição a. Se a palavra for feminina, há uma contração da preposição a com o artigo a, gerando o fenômeno da crase marcado pelo acento grave. Por exemplo, assisto à televisão. Eu vou tentar usar as outras imagens que você não utilizou e ver se muda alguma coisa se a gente fizer novas frases. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Mais uma para você, para ver se muda alguma coisa. Essa figura aqui é de um médico. E esse daqui seria o paciente dele. Antes eu tinha a imagem da televisão, né? Como que eu posso usar assistir com essa imagem? Tem o mesmo sentido? Não, assistir tem outro sentido para assistir? Uma condição de cuidar. O médico assistiu ao menino. Deu cuidados, né? Forneceu assistência, né? Então, aí eu tenho um outro sentido. Nesse outro sentido, é também transitivo indireto, como era assistir ao filme? Não. O médico assistiu o paciente. Você cumpriu muito bem o desafio, arrasou aqui nas imagens, nas frases. Quero que você fique com isso em mente, então, na hora de fazer o seu texto para o seu desafio. Estou um pouco ansiosa, na expectativa de conseguir até o fim esse desafio. Isso é um trabalho bem feito da minha parte. No próximo bloco, você acompanha a Fernanda procurando a saída do nosso labirinto. Será que ela vai conseguir sair dessa? Você confere daqui a pouco.
Nossa participante de hoje é a Fernanda. Ela tem 14 anos, é estudante no 9º ano, gosta de moda e seu próximo desafio é achar a saída de um labirinto ao mesmo tempo em que aprende mais sobre regência. Bom, Fernanda, nós estamos aqui nesse campo de paintball para nossa primeira ação. É um lugar meio inusitado para aprender sobre regência, né? É. Vou te entregar um rádio. Tá me ouvindo, Fernanda? Tô testando. Você vai se deparar com um trajeto no qual existem 2 frases utilizando regência. Para cumprir esse trajeto, você precisa seguir a sequência adequada, correta, segundo a norma culta, da regência das frases. Em cada ponto, você vai ter 2 opções. A opção que você escolher, você me chama no rádio, eu vou dizer qual caminho você vai. Tá. Pode ser que você escolha um caminho errado. E aí eu vou te chamar no rádio para poder te orientar. Então vamos lá nos divertir. Vou ficar de olho em você pelo binóculo aqui. O menino namorava a torta que está sobre a mesa. Muito bom. Siga pela esquerda. A garota ficou agradando ao cachorrinho por horas. Siga em direção à Casa Verde, à sua esquerda. E reveja a frase. A garota ficou agradando o cachorrinho por horas. Siga em direção à ponte do meio. De sexta a domingo sem crase. O A sem crase. Segue em direção aos outros pneus à sua frente. Ele namora com Carol. Minto, ele namora a Carol. Repita a sua escolha, por favor. Ele namora a Carol. Atravesse a ponte. O atleta fez tratamento visando ao jogo. Siga em direção ao tambor vermelho pelo caminho à margem do rio. Vire à esquerda com a craseado. Aproveita que você virou à esquerda e vire à direita, que eu te encontro aqui nos tambores vermelhos. Muito bem, Fernanda. E aí, achou difícil o percurso? Um pouco. E aqui você se lembra qual foi a sua opção? Acho que foi ao cachorrinho. A garota ficou agradando ao cachorrinho por horas. O verbo agradar, ele tem essa dupla regência. Ele permite tanto ser transitivo direto quanto indireto. Porém, dependendo da escolha que você fizer, o sentido da frase muda. Por isso a importância da regência. Agradar, transitivo indireto, significa satisfazer, realizar uma expectativa, suprir uma expectativa, um desejo. Não é o caso ali da relação ali com o cachorro, né? O adequado aí nesse contexto é que a garota ficou agradando sem a preposição, verbo transitivo direto, que significa acariciar. Quando chegou aqui, você ficou um pouquinho em dúvida. Fiquei nessa. Por quê? O que aconteceu? Porque namora a Carol, ele tá namorando a Carol. E namora com Carol, ele tá namorando outra pessoa, mas com Carol perto. Eu pensei nesse sentido, mas até agora eu tô em dúvida. Você se lembra quais foram as primeiras frases que a gente viu na nossa primeira parada? Sim, da torta, depois... E qual era o verbo na torta? De desejar. Era namorar também. Ali a resposta correta era qual? Ele namorou a torta ou namorou com a torta? A torta. A torta. O verbo namorar é transitivo direto, mas tendo como modelo casar com e noivar com,
pode ser aceito o uso do verbo com a preposição. Exemplo: Antônio namora Carol. Ou Antônio namora com Carol. Porém, quando usamos o verbo namorar com o sentido de gostar, o verbo só pode ser usado como transitivo direto. Exemplo: Fernanda namora a torta. O atleta fez tratamento visando ao jogo. Se visar no sentido de almejar, de ter como objetivo, que era o caso do atleta aqui, né? Ele fez o tratamento porque ele tinha um objetivo, ele almejava retornar ao jogo. Então aí é visando ao jogo, com preposição. Agora, visar no sentido de mirar ou de dar visto, por exemplo, o cônsul visou o passaporte da Fernanda. Então, deu visto ali, é sem preposição, verbo transitivo direto. Agora, no sentido também de mirar, né? O atirador de elite visou o alvo, ali também é transitivo direto. E aqui atrás dos tambores, você tinha a opção vire à esquerda com ou sem o acento indicativo de crase. E também você não titubeou, você foi bem certeira. Foi. O que motivou a sua escolha? Esquerda é palavra feminina. Isso, sempre que nós tivermos uma locução adverbial feminina, virou à esquerda, à direita, chegou à noite, porque à noite aí também, se você tirar a crase, pode ser um substantivo, né? Mas com a crase, ela é uma locução adverbial. O advérbio vai caracterizar uma ação do verbo, né? Vai dar de modo, de tempo, de lugar e assim vai. Então, vire à esquerda sempre com o acento indicativo de crase e você acabou chegando no objetivo final, né? Tá claro agora, Fernanda? Claríssimo. Tranquila. Tirei a dúvida. Tirando as dúvidas. Tranquilo. Lembre-se, você casa com, fica com, mas namora o ou a. O emprego da regência correta sempre ajuda o casal a se entender. Conhece esse lugar? Não. Não? Não, ainda não. Ai, que bom. Então vai ser novidade completa. Você vai poder tirar suas dúvidas, conversar sobre o texto que você está fazendo, mostrar os seus desenhos lindos. Vai ser legal. Vai mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Jornalismo de moda, a crítica de moda, a gente começa assim, falando da formação que o profissional precisa ter para poder atuar nessa área. Geralmente são jornalistas, porque tem o domínio do texto, então a gente tem que conhecer de português, saber como escrever, como redigir bem, como conquistar o leitor com o seu texto. Mas se a gente vai escrever sobre moda, aí tem que conhecer o assunto, né? Tem que conhecer também sobre moda. Então tem que ler muito, tem que assistir muitos filmes. Se você não tem esse conhecimento, você não vai conseguir fazer uma crítica, seu texto vai ficar mais descritivo, né? Me formei jornalista, comecei a escrever no jornal sobre cultura, sobre vários assuntos. E quando foram caindo pautas de moda na minha mão, eu senti a necessidade de me especializar. Então eu fiz uma pós-graduação na universidade sobre moda, arte e cultura. Quando a gente já está mais acostumado, você já vai com um olhar para aquilo que você precisa enxergar. Então, assim, se você está ali simplesmente como um convidado do desfile, você vai curtir o que está sendo apresentado, se as modelos são bonitas, se elas andam bem, se as roupas estão caindo bem ao corpo. Agora, se você vai ter que escrever sobre aquilo, e se o seu foco é realmente a moda, as tendências, os detalhes, então você tem que ter um olhar mais focado. Então, você vai tentar captar quais as cores mais usadas, se tem estampas, quais são, que tipos de estampas. Geralmente eu até vou no desfile do Fashion Days. É só observar mesmo, acho muito interessante. Tá com o texto aí? Ah, posso dar uma olhadinha? Você trouxe também uma... Ela desenha. A gente pode mostrar pra Janaína? E ela é muito caprichosa, veja. Tem até uma pastinha tudo organizado. Tudo organizado. Se você fosse escrever para uma revista ou para um jornal, aí tem o público da revista ou do jornal. Se é um jornal mais sério, você não vai poder brincar tanto com o texto. Agora, geralmente nas revistas, a linguagem pode ser mais solta.
E assim, no seu caso que está começando, uma boa dica é você postar o que você escreve no blog. Olha que legal. Você já tem um blog ou não? Não, ainda não. É uma ideia. E aí, como é que tá esse texto? Tá legal. O que é moda? Moda é cultura, arte, delicadeza, ousadia. Inspirada no contexto afro-brasileiro, Marina Castro propôs a utilizar o tema Iemanjá, ousando e abusando dessa cultura que deu vida em seu desfile. Segunda linha, tem uma regência me pegando. Você sabe qual é? Não. Bom, as regências, elas Propôs a... Quem propõe algo ou alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. Ele vai se conectar diretamente ao seu objeto sem a necessidade de preposição. Ali também, ó, quem é o verbo dar, né? Quem dá algo, alguma coisa a alguém. Então a preposição não é em, a preposição é a. Marina utilizou também formatos menos usuais, tanto curtos quanto longos, acinturados ou não. Já os tecidos predominantes na coleção foram os brilhantes, como o cetim e a seda. Para compor os modelos, colares, brincos e pulseiras de pérolas remetiam ao mar. Uma referência muito boa, né? Pegando os elementos que foram apresentados e ligando no tema do desfile. Exatamente. Afinal, esse texto mostra apenas a opinião de uma apreciadora do mundo da moda, isto é, um texto a Fernanda. Então, um texto a Fernanda aí teve um acento. E nesse caso foi bem empregado porque está subentendida a palavra moda. Então, a moda de Fernanda coloca-se ali, né? Iemanjá nas passarelas. Olha, É isso aí, muito bom. Resume bem. Não é? Dá vontade de ler para entender o que ela está querendo dizer com isso. Bom, eu acho que a missão foi cumprida, Muito bem. foi realizada. Eu também acho. Parabéns, Fernanda. Sucesso aí nas suas escolhas. Jana, muito obrigada, viu? Obrigada, tá? Obrigada. Coisas que eu já sabia, aprendi coisas que eu não sabia. Essa experiência, essa aventura que eu tive, né, serviu só para engrandecer. Para mim foi muito gratificante participar. Esse desenho acho que vale até colocar numa moldura e dar uma copiadinha dele também.